1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 em diante. Se você tem uma Bíblia e quiser acompanhar comigo, eu sei que você conhece o texto, mas eu quero ler aqui. Aqui Paulo está falando, narrando o que aconteceu na Santa Ceia da Páscoa, não é? Na ceia de Jesus com os apóstolos. Ele está dizendo assim: porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Diga, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Até aí, queridos. A frase que mais chama a minha atenção nessa ceia celebrada por Jesus é essa: façam isso em memória de mim. Porque quando Jesus diz façam isso em memória de mim, eu creio que Ele queria que nós nos lembrássemos dEle, para a gente não se esquecer de quem nós somos, para a gente não se esquecer da nossa missão. Se nós lembramos dEle, nós lembramos da missão. Se nós lembramos dEle, nós lembramos que tudo que nós somos hoje, nós somos por causa dEle. E é por isso que Jesus diz: façam isso em memória de mim. É por isso que Jesus está dizendo: mantenham a memória viva daquilo que eu fiz por vocês, daquilo que está acontecendo aqui. Alguém aqui assistiu aquele filme chamado O Resgate do Soldado Ryan? Já tem um tempinho, né? Quem não assistiu? Olha, quantas pessoas não assistiram. Eu vou te falar, se você não assistiu, assista, porque isso que eu vou falar aqui para você, você vai ver lá no filme. Eu gosto demais desse filme, Resgate do Soldado Ryan, porque nesse filme muita gente morre para salvar o soldado Ryan. Vou dar o spoiler. No final do filme, o capitão, morrendo, diz para o soldado Ryan: faça valer a pena. Viva uma vida que faça isso valer a pena. Esse é o mesmo sentimento que eu tenho quando eu me lembro do sacrifício de Jesus por nós. E quando eu vejo essa frase na ceia: façam isso em memória de mim, eu penso: eu não posso me esquecer do sacrifício de Jesus. Eu não posso viver de qualquer jeito. Eu preciso fazer esse sacrifício valer a pena. Queria fazer uma analogia com vocês. Imagine que a vida é uma montanha e você passa a vida inteira escalando essa montanha. Suor, guerra, dias e mais dias de esforço, de renúncia, luta, com um único objetivo: chegar no topo da montanha. Agora imagine que quando você finalmente chega no topo da montanha, você olha em volta, você percebe algo que é decepcionante. Você descobre que você escalou a montanha errada. E naquele momento bate um desespero total. Sabe o que é isso? Essa é a sensação que você vai ter no fim da sua vida, se você viver uma vida sem propósito. Você vai ter essa sensação de que todo esforço foi em vão, que tudo que você fez foi em vão, de que você correu atrás das coisas erradas, gastou o seu tempo com as coisas erradas. E você vai olhar para trás e vai bater um desespero, sabe por quê? Porque você sabe que já não dá mais tempo de consertar. Você se esqueceu de quem Jesus era, você se esqueceu daquilo que Ele fez por você, e você viveu de maneira aleatória.
Há um peso nessa frase de Jesus. Nós somos ensinados que sucesso é estudar muito, acumular dinheiro, ganhar influência, para depois, no final da vida, a gente relaxar um pouco e aproveitar a velhice. Mas o que nós estamos propondo desde o início nessa conferência é que você pegue esse conceito de sucesso e simplesmente jogue ele pela janela. O que está diante de nós aqui não é um ajuste, não é uma pequena correção de rota. É uma reconstrução, é uma reengenharia completa da forma de você viver a sua vida. A proposta é uma mudança radical, é uma nova perspectiva. Tem um contraste muito claro aqui. De um lado está a proposta do mundo, uma vida acelerada, performática, atrás de dinheiro, posição, influência, poder. Do outro lado está a mentalidade da igreja primitiva, uma mentalidade missional, que é muito simples, mas é focada, é intencional. E em muitos aspectos, nós perdemos isso ao longo do tempo. E depois de nós vivermos o que nós vivemos aqui, isso traz algumas perguntas para nós mesmos. Por que você levanta da cama todos os dias? O que realmente você considera como fracasso na sua vida? O que é fracasso para você? Porque quando você começa a olhar pelas lentes do propósito, tudo tem que ser reavaliado. Então tudo começa com uma redefinição de sucesso. Todo recomeço começa com a redefinição de sucesso. Na lógica do mundo, o centro é você. Sucesso é acumular coisas, é conquistar bens, é crescer, é se estabilizar. E a linha de chegada é uma velhice tranquila. Mas no reino de Deus essa lógica não funciona. No reino de Deus essa lógica não vale. Sucesso deixa de ser aquilo que você construiu para você e passa a ser aquilo que você cumpriu na terra. Está entendendo? E olha, isso não significa que dinheiro, influência, reconhecimento são coisas ruins. Por favor, entenda isso. Eu não estou demonizando essas coisas, tá? Eu estou falando sobre reposicionar essas coisas. Eu estou falando que essas coisas deixam de ser o objetivo e passam a ser ferramentas. O seu dinheiro não é mais o seu objetivo, é o recurso para você cumprir o seu propósito. A sua influência não é mais o objetivo, é o que abre as portas para você compartilhar a sua fé, compartilhar o evangelho, para que a sua voz seja ouvida. Está entendendo? Se Deus te deu dom, se Deus te deu talento, não foi para te promover. Isso é um instrumento para promover o reino, a edificação dos seus irmãos. Quem está entendendo? Então nós estamos num ponto muito importante agora, porque nós temos um chamado claro como ministério: ser luz para os povos, uma missão clara, transformar o mundo, uma vida de cada vez. Mas tem algo que pode nos impedir de cumprir essa missão. Em Romanos 14, 23, o apóstolo Paulo diz: tudo que não provém de fé é pecado. Diga: tudo que não provém de fé é pecado. Olha, à primeira vista isso parece ser radical demais, porque é amplo demais, isso pega muita coisa. Mas eu quero te falar o que está por trás da palavra pecado nesse texto, para que você tenha uma perspectiva diferente e uma clareza sobre o que Paulo está falando. Porque assim, existem várias palavras na Bíblia traduzidas para o português como pecado, tanto no grego quanto no hebraico, e cada palavra tem um significado diferente. Algumas falam de rebeldia, algumas falam de violação de mandamentos, outras falam de injustiça, outras falam de queda moral. Mas a palavra usada aqui em Romanos 14, 23 é uma palavra grega, que é a palavra amartia. Diga: amartia.
Sabe o que essa palavra significa? Ela significa falhar em cumprir o propósito de Deus. Ou seja, tudo que não provém de fé te leva a falhar em cumprir o propósito de Deus. Isso significa que pecado não é simplesmente fazer algo moralmente errado, mas é também viver de maneira desalinhada com aquilo que Deus planejou para a sua vida. E sinceramente eu não sei o que é pior, se é o pecado descarado ou o pecado de amartia. Porque o pecado descarado, aquilo que na verdade as pessoas consideram realmente pecado, quando você se arrepende dele, você é restaurado e há um renovo. Mas quando você vive sem propósito e chega no fim da sua vida e você vê que você falhou no propósito, olha, ainda que haja perdão, não dá mais tempo de corrigir a rota. Não tem solução. Está entendendo? Olha, do ponto de vista do perdão, você sempre tem solução, mas do ponto de vista de restauração, chega uma hora que é tarde demais. E aí você olha para trás e fica com aquela sensação de que você subiu a montanha errada. Entender o conceito de amartia é muito importante, porque isso muda completamente a nossa perspectiva sobre a vida. Nós passamos a entender que nem tudo que é permitido é correto para a gente. Nem tudo que é lícito é correto para quem quer viver com propósito. Muitas vezes nós acreditamos que se nós não estamos quebrando uma lei, um mandamento, está tudo certo. Afinal, nós temos liberdade. Mas o mesmo apóstolo Paulo que fala da liberdade, fala, nem tudo que convém, não, nem tudo convém. Por que não convém? Porque nem tudo edifica. Existem coisas que mesmo não sendo pecado moral, não sendo rebeldia, não sendo a quebra de mandamento, estão ocupando tempo na sua agenda e te afastando do propósito de Deus. Quem está entendendo isso? Isso também é pecado. Não é uma transgressão, mas é amartia. É falhar em cumprir o propósito de Deus na sua vida. Se você olhar com honestidade para a sua agenda, talvez você descubra que muito do seu tempo está sendo consumido por amartia. Coisas vazias de propósito. São atividades moralmente aceitáveis, mas que te afastam da missão, que te roubam do propósito. Você não está em rebeldia, você não está vivendo em iniquidade, não está vivendo em impureza, mas está falhando em cumprir o propósito de Deus. Quem está comigo? Uma agenda cheia de amartia impede você de se tornar aquilo que Deus planejou para você. Te impede de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E sabe qual é a solução? Substituir essas coisas na sua agenda. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, especialmente a igreja de Antioquia, nós vemos uma realidade bem diferente da realidade dos nossos dias, porque eles não tinham tantas distrações como nós temos hoje. E por isso a vida deles girava em torno de Jesus. Para eles, a missão não era uma parte da vida, era a vida. Havia uma fome, uma sede, uma constância. Eles viviam num avivamento contínuo. Sabe por quê? Porque não tinha concorrência para o coração deles. O coração deles não estava sendo disputado por 1000 coisas ao mesmo tempo, por um monte de distrações ao mesmo tempo. Hoje o grande perigo é isso. Encher a nossa vida de coisas boas, mas vazias do propósito. Aí seu coração começa a ser atraído por coisas que são legítimas, mas perde a atração pelo propósito. E sem perceber, você vai criando uma concorrência na sua própria vida contra o propósito de Deus, sem cometer aquilo que você pensa que é pecado.
Novamente, não estou falando de rebeldia, estou falando de distração. E o resultado é que você se distancia daquilo que realmente importa. Mas Deus está te chamando para um reposicionamento. Cada um de nós, todo o ministério, para a gente dar um basta. Para que você não viva sem direção, para que você não viva sem propósito. E a ceia de hoje é uma ceia de envio. Diga, ceia de envio. Envio para quê? É um retorno ao propósito. O Espírito Santo está nos impulsionando, está nos chamando para fora da nossa zona de conforto, está nos convidando para viver algo maior, para o crescimento. O Espírito Santo está nos chamando, transforme o mundo. Ontem você segurou nas cordas. E eu sei que até aqueles que ficaram sentados, no coração deles eles estavam segurando essa corda. É ou não é verdade? Talvez você não tenha levantado por algum motivo, estava cansado, tem artrose no joelho, sei lá. Mas eu sei que você se sente luz para os povos. Eu sei que você está segurando essa corda com a gente. Deus conhece o seu coração. Amém? E eu vou te dizer algo, quando você responder ao chamado de Deus, Deus vai te capacitar. Deus já nos mostrou o caminho, Deus revelou o propósito, Deus liberou direção para nós. Agora a resposta está nas nossas mãos. O posicionamento está em nossas mãos. E eu creio que você quer responder. Quantos querem responder? De verdade, levante a sua mão bem alto. Aliás, levanta as duas mãos bem alto. Acena para o Senhor. Diga, eu quero responder. Eu quero responder esse chamado. Eu quero ser luz. Eu quero participar desse movimento de transformar o mundo uma vida de cada vez. E eu quero te dizer, nós já estamos indo. Nós já estamos indo. E antes de tomar a ceia do envio, eu quero te mostrar isso. Eu quero que vocês vejam com seus próprios olhos onde nós já chegamos como ministério. Nós vamos entrar com bandeiras. E cada bandeira que está entrando é um país, é um estado onde o ministério Luz para os Povos já chegou. Olha isso, que entre as bandeiras de onde nós já chegamos como ministério Luz para os Povos. Aleluia. Você. Geração, usamos Deus, aqui estamos, queremos mais de Ti, Senhor, Teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração, usamos Deus, aqui estamos, queremos mais de Ti, Senhor, Seu amor nos alcançou. Aleluia. Esse é o hino dessa geração, usamos Deus, aqui estamos, queremos mais de Ti, Senhor. Aleluia. Cada uma dessas localidades aqui, nós temos uma igreja. Essa é a nossa igreja espalhada no Brasil e fora do Brasil. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos agora entrar num momento muito importante. Como o bispo Jonatas falou, esse é um momento muito especial. Porque é um momento onde você será enviado como um mensageiro. Um mensageiro de tudo que você ouviu aqui nesses dias.
Nós somos chamados para transformar o mundo uma vida de cada vez. E o Espírito Santo está nos impulsionando a um movimento. Há um movimento. Quantos aqui sentiram isso aqui? Há um movimento do Espírito Santo que nesses 3 dias, a cada dia, estava mais forte. A cada momento, a cada reunião, em cada ministração, nós podemos sentir a presença forte do Espírito Santo nos comissionando. Esse impulso do Espírito Santo está nos desafiando a sair da nossa zona de conforto. Uma chama para nos levar a sair. Eu vejo uma ação do Espírito aqui hoje para nos lançar ao chamado de Deus. E isso está no nosso propósito, na nossa declaração de fé, transformar o mundo, uma vida de cada vez. Mas como nós vamos fazer isso se nós não estivermos apaixonados por Deus? Essa chama só vai crescer mediante a nossa resposta ao Espírito Santo. E hoje eu vejo que o Senhor está fazendo isso no nosso meio. Hoje é o dia do seu envio. Olha, Jesus disse assim para os seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu os envio. O que Jesus queria dizer era o seguinte: eu abri o caminho para que o reino de Deus avance na terra. Agora vocês vão dar prosseguimento ao que eu comecei. Então, Ele nos envia. E o envio dos discípulos tem 2 aspectos. Eles são enviados para fora, mas também são comissionados para o trabalho interno da igreja. É fazendo discípulos de todas as nações fora, mas também ensinando-os. E isso fala do envio para dentro. Então Jesus os envia para fora. Em Marcos 16, versos 17 e 18, ele diz assim: estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. E assim, Jesus os envia a uma missão. Mas eles também são chamados para dentro, para os grupos, para o discipulado, sendo e fazendo discípulos para o ministério. E sobre o envio para dentro, é importante dizer que nós precisamos trabalhar juntos para o crescimento da igreja, pastores, líderes, discípulos em geral. O trabalho da igreja é um trabalho em equipe. A igreja, ela é uma fábrica de discípulos, onde cada um, com o seu dom, os seus talentos, o seu ministério, os seus recursos, contribuem para que cada discípulo seja formado. E o envio para dentro é um momento de ativação dos seus dons, do seu ministério, da sua consciência missional, juntos, amém? Nós vamos fazer discípulos e cumprir a missão, cada um na sua área, como um exército posto em ordem de batalha, nenhum atropelando o outro, nenhum inferiorizando o outro, mas todos honrando uns aos outros, reconhecendo uns aos outros e se ajudando mutuamente. Assim, nós vamos fazer discípulos e cumprir a missão, amém? O envio é para fora, mas também é para dentro. Todo cristão tem uma missão no mundo e um ministério na igreja. Esse é o resumo da teologia missional. Vamos repetir? Todo cristão tem uma missão no mundo e um ministério na igreja. Amém. Então nós estamos chegando ao final dessa conferência
E esse é o momento do envio. Esse é o momento de você ouvir as palavras do Senhor ecoando. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Eu os envio. Então, nós não estamos somente encerrando um evento, mas nós estamos iniciando um movimento. Amém? Porque uma visão não se torna realidade até que alguém se decida abraçá-la. Então, nosso chamado é claro: ser luz é transformar o mundo, uma vida de cada vez. Isso não é só uma frase de efeito. Isso é o nosso chamado, a nossa responsabilidade. Olha aqui para mim, todos vocês são a luz do mundo. Mateus 5, versos 14 a 16 diz assim: não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas coloca em um lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Ele não disse que vocês serão, mas ele disse: vocês são hoje. Ele não pediu permissão, mas ele comunicou a nossa identidade. Cada um de vocês aqui representa uma cidade, uma igreja, uma região. Eu sinto no meu espírito que o Senhor está rompendo um ciclo de acomodação. Nós estamos entrando num tempo de expansão e crescimento em nome de Jesus. Vocês estão voltando não apenas como participantes de uma conferência, mas como portadores da visão. Porque a visão não é de quem está no púlpito, a visão é nossa. Diga assim comigo: eu sou luz. De novo, mais forte: eu sou luz. Aleluia. Diga para o seu irmão: você é luz. Então eu quero que todos agora recebam, porque nós vamos enviá-los, amém, amor? A cada um de vocês. Vocês estão sendo enviados hoje. Então agora nós vamos orar com vocês. Como líderes do ministério, nós queremos te enviar. Te enviar para a sua igreja, para a sua localidade, para o seu bairro, em nome de Jesus. Então eu quero te convidar agora, você a fechar os seus olhos, todos de pé, quem puderem ficar de pé. Esse é um momento muito importante, esse é um momento muito especial. Esse é o momento de você receber esse envio na sua vida, para que você possa levar para a sua localidade e compartilhar com os seus discípulos, amém? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, vem, Espírito Santo. Agora eu quero te chamar, pedir, respira fundo. Lembra da sua cidade. Lembra das pessoas que o Senhor confiou a você. Lembra daqueles que você lidera, dos seus discípulos que você está formando. Pai, em nome de Jesus, hoje, como liderança desse ministério, nós enviamos vocês. Nós enviamos vocês para serem luz. Enviamos vocês para viver uma vida missional. Enviamos vocês para formar discípulos intencionais. Enviamos vocês para abrir e multiplicar grupos missionais. Enviamos vocês para cuidar de pessoas com amor intencional, com cuidado intencional. Vocês não vão voltar para os seus locais não apenas carregando palavras, mas vocês voltam carregando uma responsabilidade. Assim nós os enviamos, em nome de Jesus.
Vocês são luz para os povos. Vocês são enviados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você repita bem forte comigo assim: eu sou luz. Eu vivo a missão. Eu faço discípulos. Eu cuido de pessoas. Eu transformo o mundo. Uma vida de cada vez. Aleluia. 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 Pai, nós consagramos aqui cada um. Pai, que essa conferência não termine hoje, que ela continue nas cidades, nas casas, nos grupos, nos discipulados. Acende, Senhor, novamente a chama do Senhor no coração. Remove, Senhor, toda acomodação e nos tira, ó Deus, de toda zona de conforto. Dá-nos hoje, Senhor, coragem. Oh Deus, traz a tua visão onde havia distração. Traz a tua perseverança onde havia cansaço. Onde cada cidade representada aqui, cada igreja representada aqui, ó Pai, que cada líder representada aqui experimente crescimento saudável em nome de Jesus. Que os nossos grupos sejam grupos missionais, apostólicos, proféticos, intencionais em nome de Jesus. Que nossos líderes formem novos líderes. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos um novo tempo sobre o ministério Luz para os Povos. Um tempo de crescimento, um tempo de maturidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amor. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Normalmente nós tomamos a ceia ao som de uma música lentinha. Hoje nós vamos tomar essa ceia dizendo: nós vamos transformar o mundo. Filho meu, chegou a hora de brilhar. Pega o seu cálice, levante. Fala: Senhor, eu consagro agora esse pão e esse vinho para a ceia do Senhor. Eu faço isso em memória de Ti. Eu me lembro agora do Seu sacrifício. E assim eu me lembro quem eu sou. Eu me lembro do meu chamado. Eu me lembro do Seu sacrifício. E assim eu me lembro da minha missão. E eu fui chamado para ser luz. Eu fui chamado para brilhar. E eu fui enviado. E eu tomo agora essa ceia com essa consciência, como Jesus disse, fazendo isso em memória dele, me lembrando dele e me lembrando da minha missão. Em nome de Jesus, vamos tomar a ceia do envio. Chegou a hora de brilhar. Chegou a hora de brilhar. Aleluia. Os passos do meu rei, posso escutar teu coração. A minha escuridão me libertou. Posso ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço o Filho. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o Filho. Chegou. Ministério Luz para os Povos. Chegou a hora. Chegou a hora. Mas nós liberamos essa unção. Cada igreja. Nós liberamos, ó Deus, a tua liberamos a unção do crescimento. Liberamos a unção da maturidade. Unção para crescimento. Unção para conquista. Liberamos agora sobre a sua vida. Esse é o hino para a sua geração.
para a sua usa-nos, Deus, localidade, aqui estamos. em nome de Queremos Jesus. mais de ti, Senhor. Teu amor Receba nos receba alcançou. unção de conquista, Esse é o unção hino de dessa crescimento, geração. em nome de Usa-nos, Jesus, Deus. em Aqui nome de estamos. Jesus. Queremos Aqui mais de estamos, ti, Senhor. Senhor. Queremos mais, queremos mais. Esse é o hino dessa geração. Que aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. Seu amor nos alcançou. esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos, Pai. queremos mais de ti, Senhor, teu amor nos alcançou. Aleluia! Eu quero que você erga sua voz profeticamente e diga: nós vamos mudar o mundo. Ah, Jesus é rei, me libertou pra viver uma nova E o quê? Ah, Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova Sim! Jesus é rei, me conquistou, Me libertou para viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, Me libertou para viver. E eu vou. vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, Em uma só voz, bem vamos forte. mudar o mundo, Diga isso com fé. vamos mudar o mundo, 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 Com fé. vamos mudar o mundo, Segura essa corda. vamos mudar o mundo, Segura essa corda. vamos mudar o mundo, Vamos mudar o vamos mundo. mudar o mundo, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Desliga as Queremos luzes. mais de Desliga ti, as luzes. Senhor. Pegue seu Teu celular. amor nos alcançou. Liga a lanterna do seu celular. Hino dessa geração. Liga a Usa-nos, lanterna. Deus, aqui Desliga as luzes estamos. do prédio. Queremos mais de ti, Você é Senhor. luz. Teu amor nos alcançou. Você é a luz. Esse é o hino dessa geração. Você é a luz. Cadê a luz? Quem é a luz? Olha só. Esse é o hino dessa geração. Diga, usa-me, Deus. Aqui eu. Fala, Jesus, eu tô aqui. Você é a luz. Você é a luz. Você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Nós vamos mudar o mundo. Nós vamos transformar o mundo. Uma vida de cada vez. Transformar o mundo. Uma vida de cada vez. Transformando o mundo. Uma vida de cada vez. Aleluia. Aleluia. Dê um aplauso a Jesus. Uou! Aleluia. Vamos mudar o mundo. Hey!